Olá, boa noite. Meu nome é Rodrigo. Eu vou dar algumas aulas de Direito Administrativo para todo mundo aqui hoje. Em princípio são 4 aulas. A gente vai tentar adequar a matéria que falta, que o Marcelo não deu antes, para a gente, nessas 4 aulas que faltarem. Se sobrar aula, a gente tenta fazer alguma resolução de questão. Se faltar aula, a gente vê se a gente consegue encaixar mais alguma no cronograma. Bom, meu nome é Rodrigo, eu sou defensor público do Estado desde janeiro de 2017 e eu fui aprovado no 7º concurso, que é o concurso mais recente da Defensoria. A gente vai então ver um pouquinho de direito administrativo e para isso eu queria falar um pouco sobre a prova. Eu estudo direito administrativo, né? Então, o concurso da Defensoria é um concurso que tem basicamente 3 fases. Eles falam que são 4, porque eles dividem a segunda fase em 2 etapas. Mas eles basicamente são 3 provas. Uma prova dissertativa, uma prova alternativa, de questões alternativas, uma prova de questões escritas e peças, e uma prova oral. Quando você estuda para um concurso, você não pode estudar para uma fase só, senão você queima a largada, ou morre na praia. Então você tem que estudar para todas as fases ao mesmo tempo. O que é um tanto difícil, um tanto complicado você estudar para isso. Então o que eu fiz no meu estudo foi tentar criar um jeito de estudar. Não estudar para nenhuma delas, mas estudar para todas ao mesmo tempo. Então eu estudava a matéria. E eu passei todo o período sem edital, ou fora, antes de que fosse publicado o edital, estudando de modo genérico, tudo, sem ficar lá me dedicando à leitura de lei específica, sem ficar me dedicando a fazer questões alternativas, sem ficar me dedicando a fazer questões dissertativas, ou sem essa questão do treino específico para aquela fase. Eu estudava a matéria, eu estudava os cadernos, lia os livros que eu achava que tinha que ler naquele momento e tal, das minhas eficiências, e fui repassando caderno, o estudo também é repetição, até que chegou o edital. Bom, quando chegou o edital, aí eu comecei a me dedicar a cada uma das etapas. E me dedicar a cada uma das etapas significava traçar um plano, uma estratégia para cada fase da prova. Então a prova de alternativa, das questões alternativas, que é a primeira fase, é uma prova que requer conhecimento enciclopédico, leitura de lei. Você precisa saber a lei, você precisa saber o que está escrito na lei, jurisprudência, esse estudo mais detalhado. Mas você quer também estratégia de responder a questão. Às vezes você ganha muito ponto e muita questão, porque você conseguiu eliminar possibilidades de respostas erradas e chutar entre 2 e não entre 5. Isso aumenta a sua quantidade de acertos possíveis e é uma questão interessante para ser levada em conta, essa questão de construir uma estratégia de responder questões alternativas. Realmente eliminar as que são mais óbvias, obviamente erradas, bom, a gente vai em algum momento falar sobre a resolução de questões, eu vou trazer um pouco disso também. Além disso, tem a leitura de lei, e aí eu fiz um compilado de todas as leis que caem no edital, peguei o edital, peguei lei por lei. É óbvio que eu não fui ler o Código Civil, nem a Constituição sim, mas o Código Civil, o Código de Processo Penal, o Código Penal naquele momento, porque é uma lei muito grande, é um estudo que você faz ao longo do tempo. Mas ler leis ambientais, ler leis esparsas, ler os tratados de ECA, tudo isso faz muita diferença na leitura ali próxima à prova, as leis, principalmente as leis de direitos difusos e coletivos, que são várias. Isso tudo faz muita diferença ali na hora de cair questão, na hora de resolver a questão. E a resolução das provas. Eu fiz a resolução das provas, tentei simular o mais próximo possível a situação de prova, no horário da prova, no dia da prova, domingo, para simular questões extra-prova, né? De sono, de que hora que eu tinha que dormir, de que hora que eu tinha que comer, como é que eu ia tomar água, se eu ia tomar mais água, menos água, como é que eu ia lidar com todos esses aspectos, e até para ter uma noção do tempo, quanto tempo eu ia levar para fazer a prova. Porque a prova é uma prova longa, mas é uma prova alternativa. Em geral ela leva menos tempo, mas depende da prova também. Pode ser que o tempo fique apertado. Eu nunca tive muito problema com prova alternativa, então o tempo nunca foi muito um problema para mim. O que na verdade era um problema também, porque depois eu descobri que era a ansiedade e eu fazia as coisas sem prestar atenção. O que motivou, acho que, 2 reprovações antes da aprovação. Mas você também se conhece melhor fazendo simulados ou resolvendo as provas anteriores, porque você consegue perceber melhor como funciona o seu cérebro, como você funciona, como funciona a sua ansiedade, como funciona a sua psique ali na resolução da prova. Então, bom, sai edital, com aquela loucura de ler leitura de lei e resolução de questão. Agora não é a hora mais de aprender matéria.
agora é hora de relembrar a matéria, revisar. E eu fiz o curso Reta Final, que era o curso que o FMB oferecia, a Juliana Beloc era coordenadora. E ali o curso ajudou bastante também. Nessa época eu também consegui tirar férias do trabalho, e também me ajudou, porque eu tive mais tempo para estudar e me dedicar aos estudos. E chegou a prova alternativa. A prova alternativa é uma prova diferente das outras provas de concurso normal, ela é uma prova com muitas peculiaridades da defensoria, com uma matéria muito específica da defensoria, e tem coisas que só a defensoria pede. Assim, a prova anterior tinha Criolo e Chico Buarque, tem questões sobre filosofia, questões sobre jurisprudência internacional de direitos humanos, coisas que são bem mais elaboradas do que outros concursos. Então, se você for pegar, por exemplo, o edital do concurso do MP de criança e adolescente, vai cair só ECA e eventualmente alguma coisa do Código Civil. O edital de ECA, criança e adolescente da Defensoria, é gigantesco, tem um monte de lei esparsa, tratado, lei do SINASE, um monte de coisas que caem a mais daquilo que está no direito da criança e adolescente nos outros concursos. Então, tem essa questão, essas peculiaridades, e você vai com a experiência, com o tempo, com simulados, pegando o cacoete da prova e conseguindo resolver. O que acontece com muita gente que comete o erro nesse estudo é conseguir passar a primeira fase e ficar na segunda fase. Porque você estuda muito fazendo questão, estuda muito para a prova alternativa, se descuida de que você vai ter outras 2 provas na frente para fazer. E não adianta você passar na primeira fase porque você não passou no concurso. Você precisa passar em todas as fases, senão você não é aprovado. Então você precisa estudar de modo a conseguir ali conciliar isso tudo. Bom, chega a segunda fase. Como é que então é o estudo adequado? O estudo adequado da segunda fase é responder questões e escrever. Eu estou vendo que a maior parte de vocês escreve, não está com o computador. Isso é uma questão interessante, assim, porque a gente vive num mundo que a gente digita tanto que a gente esquece como escrever. Eu lembro que quando chegou essa fase eu pensei nisso, olha, eu preciso não digitar mais, eu vou levar meu caderno e vou escrever tudo à mão. E a minha mão ficava doendo, assim, eu escrevia 10 minutos e a minha mão estava doendo. E eu ia ter que escrever 4 horas e meia sem parar, criptografando você, né? Você faz a prova desse jeito, a prova da segunda fase, porque não tem tempo. Você senta lá, mete o Chico Xavier e ó. Então, você tem essa... É um macete, assim, você precisa escrever. E você precisa responder a questão escrita. Por quê? Porque responder a questão escrita é diferente de responder a alternativa. A alternativa você tem a dica da alternativa ali, né? Você tem uma facilidade. E você precisa elaborar um texto. Então é basicamente uma redação. Cada questão é uma redação. E a prova são 8 questões, 2 de cada matéria, e uma peça no sábado à tarde, 8 questões, uma peça no domingo de manhã. Então é uma maratona. E estar com a mão calejada, com o pescoço calejado, acostumado a escrever muitas horas, são coisas que vão te ajudar. Quanto mais pra frente você conseguir empurrar aquele momento que você está esgotado na prova, melhor vai ser seu desempenho. Porque você vai ter mais tempo aproveitando o melhor do seu cérebro, o melhor da sua disposição. Então, nessa fase, também não é uma fase de aprofundar o conhecimento sobre os examinadores. Se você faz isso na primeira fase também, você conhece os examinadores da primeira fase, você dá uma pesquisada sobre eles, dá uma olhada nas teses deles, uma olhada no trabalho que eles fizeram na defensoria, para saber mais ou menos qual é a do cara, ou que tema ele gosta. O cara ou a mulher. E na segunda fase você vai se aprofundar nisso. É a hora, por exemplo, de ler tese de doutorado do examinador ou da examinadora. É a hora de ler as peças que ele fez no trabalho, se você tiver acesso. É a hora de conhecer um pouco melhor, dar um Google e vasculhar a vida da pessoa. É nessa hora que pode stalkear e pode vasculhar a vida da pessoa à vontade. É nessa hora que o examinador apaga o Facebook dele. Depois do concurso ele volta, mas nessa hora ele apaga o Facebook, porque as pessoas, é a hora de conversar com alguém que conhece para saber mais ou menos o que a pessoa gosta, do que ela se interessa, porque ela em geral pergunta aquilo, a árvore não cai muito longe do pé, né? Então a pessoa pergunta sobre aquilo que está muito próximo dela, no dia a dia. Então, por exemplo, difusos e coletivos, quando o examinador era o Thiago Festenseifer, que acho que foi no 5º, no 6º, ele sempre estudou direito ambiental, escreve sobre direito ambiental. Em geral, tinha alguma pergunta sobre direito ambiental. Em geral, isso acontecia. Por quê? Porque é o tema que ele sabe, é o tema que ele estuda. Quando agora, no último, foi o Jairo é um cara muito ligado ao direito urbanístico, principalmente São José dos Campos, onde a atuação dele.
E a questão da segunda fase dele era um problema prático, direito urbanístico, com as pessoas indo lá. Então, assim, não caiu, o fruto não cai longe do pé. O que o cara trabalha, o que o cara gosta, é o que o cara vai perguntar. Normalmente o examinador ou a examinadora tem esse fato, assim, é humano, então é bom conhecer, e é esse momento de você conhecer melhor aquele que vai te examinar. Então tem a prova é uma maratona, você precisa traçar uma estratégia na prova. Em geral, o que o cursinho apontava, eu não sei se alguém já falou isso para vocês em algum momento, mas é bom vocês... Sei lá, eu acho que eu tenho que falar, porque eu gosto de pensar nessas coisas de estratégia de prova, era de que você precisa fazer... Bom, então eu estava falando lá. Você precisa... Bom, essa parte eu vou falar depois. Você precisa fazer 3 pontos em cada matéria e 5 pontos de média, incluindo a peça, né? Então você tem que fazer pelo menos 5 pontos na peça. Uma peça de processo civil e uma peça de processo penal. 3 pontos em cada matéria, você tem 2 questões, cada uma vale 5. Então não é tanto assim. Você tem que tirar 3 em 2 questões, valendo 10. Só que você tem que tirar mais que 3, porque se você tirar 3 em tudo, você não passa. Você precisa tirar alguma coisa, alguma nota, você precisa tirar mais que isso. Então você precisa tirar lá para dar a média 5. O que significa dizer isso, então? Significa dizer que você não pode zerar 2 questões. Se você zerar 2 questões, está eliminado. Significa dizer que se você zerar uma questão, você não necessariamente está eliminado. Porque você pode tirar 3 pontos numa questão só, porque ela vale 5. Então, o que eu fiz? O cursinho, na verdade, orientava, né? Não foi nem eu que pensei nisso sozinho. Eu li a peça para ficar pensando no inconsciente, no subconsciente, o que eu ia resolver ali. A minha ideia era essa, pelo menos, né? Depois eu vou contar o que aconteceu de fato. A minha ideia era ler a peça para ficar pensando, responder 4 questões, escolher as 4 questões mais fáceis, responder 4 questões, voltar a fazer a peça, porque eu tinha que fazer a peça também, e responder as outras 4 questões na ordem de dificuldade. Então aquela que na primeira etapa foi a mais difícil, das 4 primeiras, uma de cada matéria, né? Eu vou responder a outra daquela matéria mesmo para compensar, porque pode ser que não dê tempo. E aquela que eu sei, que eu tenho certeza que eu acertei, que eu tirei 3, eu vou deixar para o final, porque pode ser que não der tempo de responder, beleza, não vai me prejudicar. Então essa é a minha ideia, esse é o meu plano de prova. Então 4 questões, das mais fáceis, depois 4 questões, a peça, depois 4 questões. Bom, eu cheguei lá no dia, processo civil, a peça é uma peça super complicada. No fim das contas, foi uma querela nulitatis acumulada com petição de herança. E, bom, quando chegar a hora, vocês vão estar preparados. Fiquem tranquilos, parece uma loucura agora, mas você vai estar naquela loucura de fazer peça e tal, e não sei o que, vai dar certo. Rola. E quem fez ação rescisória foi reprovado no concurso. E eu fiquei muito na dúvida de qual peça fazer. Então eu lembro que eu li aquele negócio e falei, como é que eu vou fazer essa merda? Assim, como é que eu vou resolver isso? Não tem como resolver isso. Esse problema não é insolúvel. E aí fiquei meio desesperado, pensei, o que eu não vou fazer? Então eu falei, eu não consigo definir o que eu vou fazer, eu vou definir o que eu não vou fazer. Então aí eu comecei a ver o que não podia ser. Então não podia ser um embargo de terceiro, não podia ser uma ação rescisória, não podia ser isso. Aí eu falei, mas eu estou resolvendo a questão, a peça, eu não era para resolver a peça. Eu tenho que fazer as questões. Agora não é hora de fazer isso. Mas eu já tinha perdido uns 20 minutos de prova. Quando eu percebi que eu tinha traçado uma estratégia e que eu não estava seguindo a minha estratégia. Aí eu tive que falar, não, calma, eu vou ter que voltar para a minha estratégia, porque senão eu vou me desesperar e vai dar tudo errado. Então eu voltei, respondi as questões, e aí eu voltei, mas eu já estava mais calmo para a peça, porque eu já tinha respondido 4 questões, já tinha andado na prova, já só tira aquela tensão inicial da prova e consegui pensar numa solução. No fim, eu fiz só uma ação de petição de herança, porque eu não achei que era um caso de querela nulitatis ali. Uma hora eu conto depois qual era a peça, não sei se vocês já viram a peça inteira, mas eu achei que não era caso de querela. No fim, tirei 4 alguma coisa, mas deu pro gasto. 4 alguma coisa não, 5 e um pouquinho e deu pro gasto. E foi o que era necessário. A segunda fase é o que é necessário. Depois, bom, passa a segunda fase, tem aquela enormidade de tempo até sair a resposta, é o maior pico de ansiedade da vida. Você não sabe qual é a resposta daquele negócio. Aí você não passa, aí você faz o recurso, aí você espera 75 dias para sair o resultado da prova. Aí saiu o resultado da prova, está aprovado para a prova oral. Chega a prova oral. Prova oral a gente não responde prova oral. A gente não está acostumado a responder questão oral. A gente passou a vida de estudo de direito respondendo a questão escrita. Ou alternativa ou dissertativa. Não responde questão oral. Se você for pensar agora, fizer uma pergunta para você, se tiver que responder a questão oral, vai ser difícil. Não porque você não sabe a resposta. Se tivesse que escrever, você sabia. Mas porque você não consegue elaborar a resposta. E mais uma vez, a questão do treino. Então, o que a gente fez? Como a prova da defensoria é uma prova de muito pouca concorrência,
todo mundo que faz o mínimo passa, não existe um clima de concorrência entre os candidatos. Então todo mundo se ajuda. A gente tinha um grupo de um Dropbox que tinha material coletivo, todo mundo se ajuda, tinha resumo de todos os pontos para você relembrar tudo da prova, do edital, e as pessoas ficavam se perguntando. Então elas marcavam para ir numa lanchonete ou algum lugar, ou mesmo no cursinho à tarde, quem podia, ou no final de semana, para ficar fazendo pergunta um para o outro. Mesmo pelo Skype, às vezes pelo computador, qualquer coisa. Ficar fazendo pergunta um para o outro para treinar a responder a questão oral. No fim das contas, quem fez isso mais vezes acabou tendo um desempenho melhor, porque conseguiu construir melhor as respostas na hora da prova oral. A verdade é que a prova oral, quando você chega lá, você não tem mais que ficar estudando muito conteúdo, né? Você dá uma relembradinha, mas o conteúdo você já sabe, você já passou mais da metade da prova, você já passou na prova alternativa, já passou na prova discursiva, agora falta só oral. E a dificuldade é treino. Então essa é a maior dificuldade que as pessoas têm na prova oral, a timidez e tudo mais, mas é construir e elaborar uma resposta de modo adequado. Isso não é fácil, mas também não é difícil. É engraçado, porque não é fácil, mas não é difícil, porque com o treino e com a ajuda dos colegas, você consegue desenvolver essa habilidade. E você tem algum tempo aí entre o resultado da prova escrita e o resultado da prova oral, vai uns bons 2 meses aí. Então você treinando 2 meses praticamente todo dia de responder questão, deslancha, anda muito bem. E aí depois faz a prova oral. A prova oral, não sei se já explicaram para vocês como é na defensoria, mas a prova oral é uma prova que não fica você sentadinho e os 4 examinadores lá no alto, e você sendo os humilhados um dia serão exaltados ali embaixo. Não é assim, o formato não é assim. Assim é do MP e da magistratura, mas não é assim na defensoria. A defensoria herdou o estilo de prova da Procuradoria-Geral do Estado. A defensoria, na verdade, é um misto de anti-MP no sentido de ser o contrário do MP, mas é reflexo daquilo, e é uma herança da Procuradoria-Geral do Estado. Sim, muitas das qualidades e defeitos da defensoria são dessa questão não resolvida entre ser um espelho da Procuradoria-Geral do Estado, da PAJ, e ser um espelho do MP no aspecto de anti-MP, no aspecto da função contrária daquilo. Tem vários problemas hoje na defensoria que decorrem dessa esquizofrenia na sua formação. E uma dessas questões que foi trazida da PGE é o formato da prova. É igualzinho a prova oral da PGE, da defensoria, é exatamente igual. E você tem 10 mesas, na verdade 10 mesas que ficam lado a lado, e você vai passando nas 10 mesas. A prova dura quase 4 horas. A minha prova acho que durou 4 horas, porque eu falo bastante. Então a minha prova durou quase 4 horas. E você vai, em tese são 15 minutos para cada um, né? 15 minutos são 150 minutos, de 10, né? 150 minutos aí dá 2 horas e meia. Se você fala muito, leva mais tempo. Mas em geral o pessoal leva umas 3 horas. E você vai passando de mesa em mesa. Qual que é a diferença? Isso é uma vantagem. Primeiro, porque, depois da segunda mesa, você não está mais nervoso. Você já está batendo papo como se o cara fosse seu brother há 20 anos. Porque já passou o nervosismo. Assim, não dá para você ficar nervoso 4 horas. É impossível. O seu nervosismo acaba nos primeiros 20 minutos. Segundo, você não fica com aquela sensação de superioridade, né? Aquela sensação de que o cara está lá em cima te questionando e você está aqui embaixo. E está todo mundo te assistindo. Quase não dá para ouvir a prova dos outros. Você está fazendo todo mundo ao mesmo tempo, com aquele barulho de conversa difuso. Então mesmo quem vai assistir não consegue ouvir o que as pessoas falam. Isso... Sempre tem alguém igual o examinador para verificar? Não, é gravado. Você tem um microfonezinho, o seu microfone, o microfone do outro. Se eventualmente quiser discutir a resposta, ela é gravada. Mas, então são lá as 10 mesas ao mesmo tempo, estão 10 pessoas fazendo prova ao mesmo tempo. Em geral são 11 convocados, né, para ter sempre um sentadinho ali, andando. Então são 11 candidatos fazendo prova ao mesmo tempo. Você tem tempo de tomar uma água, ir no banheiro no meio do caminho. Tem até umas bolachinhas ali para você comer alguma coisinha se precisar, se quiser dar uma acalmada. E é isso. Assim, no fim das contas acaba sendo uma conversa. E isso tira muito o peso de nervosismo da prova. O nervosismo, primeiro o nervosismo acaba pelo formato, diminui pelo formato da prova, e segundo pelo tempo da prova, né? Ninguém fica nervoso 4 horas, é impossível fazer isso. No final você já pede um amendoinzinho e uma cerveja para falar com o seu examinador ali na prova. Pelo menos eu já estava assim. Bom, mas tudo isso vale para quase todas as matérias da prova, menos para administrativo. Administrativo nada disso vale. Nada disso é importante. Por quê? Porque administrativo só cai na primeira fase.
São 8 questões. Na verdade, são 8 questões de administrativo e tributário. E essa distribuição em geral são 6 questões de administrativo, 2 de tributário. Mas isso varia a depender do examinador. Eu acho que no 7º foram 5 e 3. Eu tenho algum outro slide dessa dado, porque eu compilei as questões de todas as provas de administrativo. Mas eu acho que foram 5 e 3, alguma coisa assim. Então, você tem... Então, o que significa isso? Significa que você não tem prova escrita de administrativo e você não tem prova oral de administrativo. Significa, então, que você pode se dedicar à primeira fase. Então, aquilo que é um erro na sua preparação de estudo para todas as outras matérias é um acerto para administrativo. Aquilo que pode parecer, o que eu estava falando aqui para vocês, que é importante não fazer, para administrativo, é o que precisa fazer. Você não precisa estudar aquilo que é menos necessário. Então, administrativo, você vai fazer 8 questões alternativas. Você precisa estar preparado para fazer 8 questões alternativas. Você está preparado para responder a questão dissertativa? Não. Precisa estar preparado para responder a questão oral? Não. Eu preciso saber fazer 8 questões alternativas de administrativo. E só. Não que eu não vá me dedicar ao estudo, mas o meu estudo vai ser diferente. Então, para administrativo, vale responder a questão agora. Para administrativo, vale ler agora. Para administrativo, vale estudar como se estivesse estudando para a primeira fase. Aquele estudo depois que sai o edital. E vale um estudo assim. Vale também ler doutrina, porque é importante ler doutrina para saber as respostas. Vale acompanhar a jurisprudência. Eu não sei se já falaram para vocês de seguir o Dizer o Direito. O Dizer o Direito é ótimo. Ele lançou um resumo de jurisprudência antes da prova. Foi na semana da prova, assim, semana antes da prova da primeira fase. Foi excelente, mudou. Eu aprendi muito, eu relembrei muita coisa. Então, isso faz toda a diferença. Então, a matéria de direito administrativo, importante estar atualizado nos jurisprudências recentes dos tribunais superiores e novas súmulas. Normalmente são 8 questões, 6 de direito administrativo e 2 de direito tributário. Bom, como é que é feita a nota de corte? Eu não sei se alguém já explicou para vocês isso. Nota de corte na primeira fase. Para se qualificar para a nota de corte, você tem que acertar pelo menos 2 questões de cada matéria e metade da prova no total. Então são 11 matérias, né? São 88 questões. Se você acertar 2 de cada matéria, você vai acertar 22. Então não é suficiente, você tem que acertar metade da prova e pelo menos 2 em cada matéria. Então em algumas matérias você tem que acertar mais de 2, senão você não vai passar. E o segundo critério para formação é os 400 primeiros colocados. E no último empatado vai todo mundo. Na última prova, a nota de corte foi em 45. E o mínimo era 44. Então, basicamente, era fazer o mínimo. 2 questões em cada matéria e metade da prova. Na última prova foi isso, porque o nível da prova foi bem mais alto que nas outras. Foi bem mais difícil. Pegou muita gente de surpresa, principalmente a prova de direitos humanos. E a de constitucional também foi uma prova muito difícil, a primeira fase. Então, a nota de corte caiu bastante. Nos outros anos, eu acho que foi 53 no sexto e 51 no sétimo, no quinto, alguma coisa desse tipo. Ou seja, não é como a magistratura e o MP, que a nota de corte é 85% da prova. Não é. É 60%, 65% da prova da defensoria, é o suficiente para você passar. Então, tem que ter isso em mente na hora de estudar também. Tem que ter isso em mente também que isso não faz a prova não ser um bicho de 7 cabeças. Não é um negócio... Assim, é difícil. Não dá para falar que não é. Mas é realizável. Também não dá para falar que é impossível. Sim, com estudo, com técnica de estudo, com autocrítica adequada, isso é uma questão importante. Quando as pessoas estudam, às vezes elas não conseguem fazer uma autocrítica sobre elas mesmas, do que ela é melhor, do que ela é pior, do que ela está bem, do que ela está mal, do que ela precisa melhorar, do que ela não precisa melhorar. E você precisa fazer isso, você precisa saber, olha, eu sou bom em administrativo, eu sou ruim em tributário, eu sou excelente em penal, mas eu sou péssimo em processo civil. Você precisa saber disso, para você conseguir corrigir suas deficiências no seu estudo. E essa autocrítica, essa autoimagem, muitas vezes é falha, depende um pouco de maturidade para conseguir fazer isso adequadamente. O que escancara, que joga na cara o que você é mal, o que você é ruim e o que você é bom, é fazer prova. Não tem como enganar a prova. Você faz a prova, ela vai escancarar o que você é mal, o que você vai mal. Ela vai jogar na sua cara. Então eu sempre achei que era bom no processo civil. Toda vez é mal no processo civil. Então não sou bom, não adianta. Eu estou errado, eu preciso estudar processo civil.
Não tem o que fazer. Então, assim, a prova escancara o que você vai lá. E às vezes por isso que fazer prova é interessante. Então, vamos ao que interessa. Porque a gente vê aqui. O Marcelo falou com vocês sobre os 2 primeiros pontos do edital. Marcelo, o nome dele, né? Do outro professor de administrativo. Marcelo. O Marcelo falou sobre os 2 primeiros pontos do edital e ele me disse que eram a questão do conceito de administração, daqueles conceitos iniciais, toda a história de administrativo, toda aquela apanhada inicial, considerações iniciais, depois sobre a administração direta e indireta e sobre essa consequência dessa divisão de administração direta e indireta. Certo? Então o próximo ponto é ato administrativo. E aqui a gente tem uma definição. O ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. Na realidade, o ato administrativo é o ato jurídico com finalidade pública. Ato jurídico é todo ato lícito que tem uma finalidade imediata, tem por finalidade imediata adquirir, guardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Cada autor adota uma definição, então a definição mais aceita é aquela elaborada por Celso Antônio Maneira de Mello e Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, o ato administrativo é, em geral, como qualquer um ato jurídico. Eu não sei se vocês lembram daquela questão sobre fato jurídico, ato jurídico. Fato é uma questão da natureza, o ato é algo racionalizado, pensado, tem as consequências estabelecidas em lei e tudo mais, que é a diferença do negócio, porque o negócio jurídico, aquilo você consegue estabelecer as consequências. Então, ato, você consegue decidir fazer o ato ou não, o que ele vai fazer, mas as consequências já estão estabelecidas. O negócio, você consegue estabelecer se faz ou não e quais as consequências. Tinha a escadinha, né? Fato, ato e negócio jurídico. E também tem gente que fala em ato-fato, que é uma coisa mais complexa, mas que não vem ao caso agora. Então, essa é um ato jurídico com finalidade pública. Vamos para a definição. Nossa, está uma bosta isso aqui. Eu vou resolver isso depois. Ato jurídico representa uma declaração do Estado ou de quem o represente no exercício das prerrogativas públicas destinadas a cumprir diretamente a lei e sempre revisado pelo Poder Judiciário. Então, vamos lá. Essa é a definição da Maria Zanella de Pietro, e da Maria Silvia e do Celso Antônio. Ato administrativo representa uma declaração do Estado ou de quem o represente no exercício das prerrogativas públicas destinadas a cumprir diretamente a lei e sempre revisável pelo Poder Judiciário. Agora vamos destrinchar o conceito, cada uma das partes. Declaração do Estado. Considera-se Estado no sentido amplo. Todo ele, pois abrange tanto o Poder Executivo, função típica, com os poderes Judiciário e Legislativo em função atípica. Ou seja, qualquer dos poderes pode fazê-lo. Exemplo, legislador licitando, Judiciário dando férias aos seus servidores, etc. Vocês lembram a questão, não sei se vocês já viram ou não, a questão de função típica e função atípica dos poderes? Então, nesse caso aí, todo poder pode emitir um ato administrativo. Quem o represente. Particulares também podem expedir atos administrativos quando representam o Estado. O exemplo clássico é no sentido de particular concessionário de serviço público. Então, quando uma concessionária de serviço público pratica um ato, esse é um ato administrativo se ela estiver no exercício do poder de serviço público. Então, se a Sabesp, que é uma concessionária de serviço público, que é uma empresa... Não sei se a Sabesp é concessionária, pensando bem. Vamos pensar na Eletropaulo, que com certeza é. Quando a Eletropaulo faz a ligação de energia ou faz ou termina alguma questão da tarifa ou cobrança ou algum mecanismo desse tipo, é também um ato, quando exerce algum tipo de coisa desse sentido, é um ato administrativo. Exercício de prerrogativas públicas. Poderes privilégios são desdobramentos do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Exemplo, interdição do estabelecimento, desapropriação. As prerrogativas são evidenciadas nos atributos do ato administrativo. Então, são o exercício de prerrogativas públicas. Então, prerrogativas são privilégios. Um ato administrativo não é um ato comum, não é um ato de particular, ele é um ato da administração. E o ato da administração é exercido quando a administração exerce seus poderes. E aí são seus prerrogativas. Tem o poder de fiscalização, o poder de polícia, o poder de legislar ou de regulamentar, regulamentar relações, decreto, resolução, esses todos são questões, decreto não, resolução, recomendação, ato normativo, são todos aspectos regulamentadores que podem caracterizar deste modo o exercício de prerrogativa. Mas, em geral, fica muito mais claro, quando você pensa no exercício de prerrogativa, o poder de polícia, a fiscalização, que é o caso de interdição de estabelecimento.
O sujeito da vigilância sanitária vai até o estabelecimento e percebe que o estoque de alimentos está inadequado. No exercício de poder de polícia, ele, no ato administrativo, multa e interdita o local. Até que seja resolvido o problema. Cumprir diretamente a lei. O ato administrativo é subordinado à lei, extraído dela. Trata-se de manifestação do princípio da legalidade. A administração deve atuar sempre conforme a lei e nunca contrário ou fora dela. E aqui a gente vai vendo, e aí o Marcelo falou também sobre os princípios da administração, que, de certo modo, os atos administrativos são todos regidos pelos princípios da administração. Se um estava pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, o outro está aqui no princípio da legalidade. É o princípio da legalidade que norteia a ideia de que o ato administrativo deve ser para cumprir a lei. Você não pode ter um ato administrativo para descumprir a lei, porque afinal a administração só pode fazer aquilo que a lei permite que ela faça. E revisado pelo Poder Judiciário. Assentou-se um mecanismo de controle administrativo pelo Judiciário, tratando-se de controle fundamental do Estado de Direito. É uma das facetas do princípio da inafastabilidade do controle de administração pelo Poder Judiciário. Ou seja, o ato administrativo sempre pode ter, ao menos, a sua legalidade verificada pelo Poder Judiciário. A gente vai ver sobre discricionariedade e ato administrativo discricionário, ato administrativo vinculante, mas a gente vai ver também que sempre, em algum momento, ele está adstrito, ele está submetido a algum controle do judiciário, ainda que seja apenas de legalidade. Certo? Então, fato administrativo. Então, baseando-se na teoria de direito civil, existe uma diferenciação entre ato administrativo e fato administrativo. Fato jurídico, o termo civil, é qualquer acontecimento da vida relevante para o direito, podendo ser natural ou humano. Para a maioria dos concursos, a posição adotada é de José Santos de Carvalho Filho, que entende que o fato administrativo, como toda atividade material, precisa da função administrativa que visa efeitos de ordem prática na administração, ou movimento na ação administrativa. Nem sempre os fatos administrativos derivados da conduta humana têm como fundamento o ato administrativo. Então, fatos administrativos naturais, que é um raio que destrói o bem público, ou voluntários, derivados de atos administrativos, a apreensão de uma mercadoria, ou derivados de condutas administrativas, mudança local de uma repartição pública. Então, qual que é a questão aqui? Nem todo fato administrativo é um ato administrativo. Um fato administrativo pode ser natural, pode ser e pode ser voluntário. Nesse caso, ele se enquadraria mais próximo na ideia de ato administrativo. Então, fato administrativo, como o Carvalho Filho, vulgo Carvalhinho, definiu, é toda atividade material de exercício da função administrativa que visa efeitos na ordem prática na administração ou movimento na ação da administração. Então, tudo que, de algum modo, movimenta ou altera a realidade prática ou a realidade material é um fato de administração, fato administrativo. E aqui tem ato da administração. Ato da administração são atos jurídicos praticados pela administração, exceto o ato administrativo. São eles. Então, bom, o que a gente é importante a gente saber? Nem todo ato de administração é um ato administrativo. Nem todas as condutas da administração que tem aquela característica daquela definição que a gente deu, que a Maria Silvia e o Celso Antônio dão, é um ato administrativo. Ele pode ser um ato, na verdade, nem toda a conduta da administração é um ato administrativo, ela pode ser um ato de administração. E aqui a gente tem exemplos. Então, os atos políticos ou de governo. Aqueles praticados na administração pública com ampla margem de discricionariedade e tem competência extraída diretamente da CF, da Constituição Federal. Então, o indulto, quer dizer, indulto não mais, né? Porque agora o Barroso virou presidente, ele pode decidir o que ele quiser do indulto. É impressionante, eu fico louco assim. Declaração de guerra, medida provisória, veto, são atos políticos do presidente. Ele, quando veta uma lei, é um ato dele só, não precisa justificar, não é um ato administrativo, não tem que cumprir uma finalidade, não tem que cumprir, não tem que estar motivado, na verdade o veto tem que estar motivado, mas alguns não tem que ter motivação. O indulto, por exemplo, não tem que ter motivação. Ele fala, vou indultar quem tem pena assim, assim, assado, desse jeito. Menos com o Barroso. Atos meramente materiais, então prestação concreta de serviços, poda de árvore, invadição de rua, cirurgia em hospital público. Esses não são atos administrativos, são atos de administração. A administração faz esses atos, mas eles não têm a característica, não se enquadram na definição de ato administrativo. Atos legislativos ou jurisdicionais. Uma decisão judicial, apesar de ser um ato emanado por um agente público, não é um ato administrativo. Uma decisão judicial é um ato judicial, uma decisão judicial. Não é um ato administrativo, é da administração como um todo, mas não é administrativo.
E atos regidos pelo direito privado ou atos de gestão. São aqueles em que a administração ingressa no plano de igualdade com o particular, sem gozar de regime jurídico administrativo. Exemplo, locação de imóvel. Então vamos lá. O regime jurídico administrativo é um regime de regras estabelecidas quando há atuação da administração pública. Esse regime jurídico, a gente vai estudar com ele como um todo, é toda essa construção do direito administrativo. É a ideia, os pressupostos, os princípios da administração, o princípio da legalidade, da moralidade, lá o LIMP, né, sempre esqueço, todos eles, e da impessoalidade, da moralidade, Oi? Esse todos. E a ideia dos princípios, é a ideia do... me perdi. Regime jurídico da administração. Então, regime jurídico são os princípios, são os atos, são as regras de contratação, licitação, edital. Todas essas regras formam o regime de atuação do poder público na sociedade. Então, o poder público, quando atua por um conjunto de regras. Mas esse regime jurídico não se aplica quando ele vai atuar em igualdade com o particular. Por quê? Porque esse regime de regras, regime jurídico, acaba gerando privilégio. A gente viu lá na definição que o ato administrativo é o exercício de um privilégio. Se não é um privilégio, ele não permite igualdade. Então, se ele vai ter que necessariamente agir em igualdade com a administração, ele perde essa ideia de que aquilo é um ato administrativo, que é uma crítica do ato administrativo. O exemplo é a locação de um imóvel, isso fica muito claro. Quando a administração, a defensoria, vai alugar um imóvel para fazer uma nova sede, ela não atua como administração. Ela atua como se fosse um particular, em igualdade com o particular. Então, o contrato de locação da defensoria não é regido por regras de direito público, mas regido de regras de direito privado. Ainda que seja um ente público assinando a regra. Entendeu? Ficou claro? Então, quando a administração entender interesses públicos secundários, que são interesses privados da administração, praticará atos no mesmo plano de direitos e obrigações de qualquer particular. São atos comuns, regidos pelo regime privado, que sofrem a interferência mínima da lei, geram efeitos comuns e a validade desses atos dependerá de pressupostos genéricos do Código Civil. Objeto lícito, agente legalmente capaz e forma prescrita na defesa em lei. Então, o que é isso? Vocês lembram, não sei se o Marcelo falou ou não, sobre a questão dos interesses primários e interesses secundários da administração? Interesses primários são aqueles no interesse do bem comum, né, do interesse de todos, e esse é um interesse que tem supremacia. O interesse secundário é um direito da própria administração, que não é necessariamente interesse da população ou daquela coletividade, mas o interesse da administração pública. Então, colocar um imóvel é um interesse de administração pública. É claro que o serviço lá vai ter que ser prestado para a coletividade, mas naquele momento, naquela contratação, é um interesse secundário. Então, o interesse secundário funciona como regido pelo direito privado e não pelo direito público. Certo? São exemplos de atos privados da administração: locação de imóveis para uso da administração, contratação de empréstimos, financiamento seguro, contratação de luz e telefone e compras de bens de consumo. Quando a administração vai lá comprar papel para imprimir, ela compra como se fosse consumidor comum. Ela pode que é o bem de consumo, né? Ela tem o dever de licitar, ela compra como licitação, mas ela não pode tomar o imóvel como se fosse uma licitação numa obra pública, ela não pode exigir seguro, tem regras diferentes nesse caso. Então, vamos lá, os atributos do ato administrativo. Então a gente já viu, primeiro tem uma definição de ato administrativo, depois a gente viu o que era um fato administrativo, depois a gente viu o que é um ato da administração, e agora a gente vai ver quais são as características do ato administrativo. Os atributos representam ou decorrem das prerrogativas inerentes ao ato administrativo. São características que diferenciam dos atos privados dos atos administrativos. Então é aqui que a gente vai entender exatamente o que é um ato administrativo. É aqui que a gente vai conseguir separar o ato administrativo de um ato privado. Então eles são atos especiais, regidos por regime público, que segundo o artigo 37 caput, dependem sempre de prévia autorização expressa por lei. Esses atos têm sempre por objetivo atender interesses públicos primários e por sempre dependerem de prévia lei, terão pressupostos de validade e requisitos específicos do regime público. Então aquilo que eu estava falando sobre interesse primário e sempre no regime público, regime administrativo, regime jurídico administrativo. Se não for interesse primário ou regime jurídico administrativo, é um ato da administração e não um ato administrativo.
A administração, investida suas prerrogativas e sujeições, ocupará um plano superior de direitos e obrigações, fazendo com que esses atos gerem efeitos especiais que constituirão os atributos dos atos administrativos. Então, presunção de veracidade e legitimidade. Esse é o primeiro atributo do ato administrativo. Então, veracidade. Os fatos alegados pela administração presumem-se verdadeiros, pois a administração é dotada de fé pública. Por que isso acontece? Porque você iria gerar um ônus excessivo para a administração, ter que necessariamente comprovar a veracidade de suas informações o tempo todo. Imagina que dificuldade que ia ser se você precisasse de uma certidão de antecedentes criminais e ela não tivesse fé pública. Você teria essa certidão falando que você não tem antecedentes criminais, mas toda vez que você fosse comprovar que você não tem antecedentes criminais, você teria que pesquisar em todos os cartórios distribuidores, que também não tem fé pública, então você teria que olhar todos os processos. Então, a fé pública, a presunção de veracidade de uma informação, é um requisito essencial para que a burocracia administrativa funcione de algum modo. Quando o servidor certifica da fé de alguma coisa, ele é presumidamente verdadeiro, é claro que pode ter prova em contrário, mas sem essa presunção de veracidade do ato, é difícil você conseguir caminhar, conseguir produzir, conseguir fazer o que a administração ande. Se a administração hoje já anda tão lentamente com fé pública, sem fé pública ficaria impossível. Legitimidade. Os atos administrativos presumem-se conforme a lei. Não. Isso. Pois essa é a Constituição Federal assim determina. No artigo 37, caput. Os órgãos e agentes devem obedecer à legalidade. Artigo 5º, inciso 2. A presunção aqui é relativa, iuris tantum, admitindo as provas em contrário. Logo, autoriza o controle da administração pública pelo judiciário, jurisdição una. Dispensa-se até a necessidade de manifestação judicial o ato manifestamente legal. Então, vamos lá, tem muitas coisas aqui. Vocês lembram que é presunção relativa e presunção absoluta? Iuris tantum e... Como é que era a outra? Iuri et iuri. Vocês então lembram da diferença entre uma presunção relativa e uma presunção absoluta. Então, a presunção relativa é aquela que aceita a palavra em contrário. Certo? A presunção relativa, a relatividade da presunção que permite que o judiciário controle o ato administrativo. Se a presunção for absoluta e ela não aceitar a prova em contrário, não tem como você fazer o controle daquele ato. Não tem como você dizer que aquele ato é inválido ou inválido. O ato é válido porque não se presume o contrário. A presunção absoluta ele é válido e acabou. Então, o que permite o controle judicial do ato administrativo é a sua presunção relativa. E por que a jurisdição é una? Alguém sabe? Ou alguém lembra disso? Fala que não pode ficar sem não apreciar o direito do É mais ou menos por aí, não é exatamente isso. Existem duas formas de controle dos atos administrativos. Um pode ser o controle judicial, outro pode ser o controle da própria administração, controle interno. Então, na França, você tem o que chama Conselho de Administração. E esse Conselho de Administração é o que julga a validade dos atos administrativos. E não é um poder judicial. Ele está fora do poder judicial, do poder judiciário. Ele não é um juiz que julga aquilo. É um juiz, mas não é um juiz do poder judiciário. Ele está fora, então os controles administrativos não estão sujeitos ao judiciário. Quando a jurisdição é una, o controle dos atos administrativos é exercido pelo poder judiciário. O judiciário consegue ver, ele decide sobre todos os atos, sobre a validade de todos os atos, sejam privados, sejam públicos. Então, por isso que ela é una. De certo modo, a expressão disso é esta previsão legal do direito de petição, que nada pode ficar fora da apreciação do poder judiciário. Essa é uma consequência dessa ideia. Por isso que eu falei que é mais ou menos isso. Porque, no fim das contas, se nada pode ficar fora da apreciação do poder judiciário, ela tem que ser una. Porque tudo pode ser analisado pelo judiciário. Entendeu? Isso tem vantagens e desvantagens. Na França funciona bem. Ou melhor, até onde eu sei funciona bem, mas eu também não sei tanto assim para saber se funciona bem de verdade ou não. A questão é que a maior parte dos litígios da administração pública, o maior litígio do judiciário, a grande maioria dos litígios é contra a administração.
A grande quantidade de processos que tem é contra a administração. Seja para garantir direitos sociais, seja ações tributárias. Tem uma série de ações que são do regime público. Então, seria de se cogitar, se você tirasse aquilo, construísse uma outra estrutura para lidar só com essas questões, se isso não seria mais eficiente. Por questões históricas, a gente adota o modelo não francês, basicamente o modelo italiano ou alemão de direito. Então a gente não usa essa ideia de direito administrativo, apesar dos franceses serem os melhores administrativistas do mundo, em geral. Então tem essa questão da jurisdição que a gente adota de outro modo, mas que precisa saber. Inversão do ônus da prova também é uma decorrência da presunção relativa. Quando se presume a presunção relativa, importa o ônus da prova. Se quando eu digo alguma coisa, o que eu digo tem presunção de veracidade, quem tem que provar que eu estou errado é o outro. Não, eu tenho que provar que estou certo. Se eu tiver que provar que eu estou certo, eu caio na mesma circunstância da certidão de antecedentes criminais. Quem tem que provar que tem um erro na minha certidão é quem está alegando que tem um erro na minha certidão. Não eu que tenho que provar que a minha certidão está certa. Essa é uma inversão do ônus da prova. Para a maioria da doutrina, Maria Silvia, cabe ao particular provar a legalidade ou veracidade do ato administrativo. Essa posição prevalece também na jurisprudência, é adotada pela Procuradoria. Tem o número do RESP aí. Inversão do ônus de agir, relativa à presunção de legalidade. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o CAMB, entre outros, a inversão do ônus de agir, significando que cabe ao particular apenas agir, impugnar o ato administrativo, salvo se a lei determine a presunção, como o caso da certidão de dívida ativa ou lei de execuções fiscais. Nos demais casos, impugnando, a presunção cai, devendo a administração comprovar a veracidade e legalidade. Essa posição é protetiva ao particular e adotada pela Defensoria Pública e, em alguns casos, pela jurisprudência. Então, vocês entenderam a diferença disso aqui? Inversão do ônus da prova, inversão do interesse de agir, do ônus de agir? Qual que é a questão? A questão é a seguinte: se estabelece uma fé pública. Então, a administração tem fé pública. Ela diz, essa minha certidão é verdadeira, por exemplo. Ou eu fiscalizei e tinha uma irregularidade. O que a doutrina tradicional, e a Maria Silvia fala, e a Procuradoria, por óbvio, encampa, é que a presunção é relativa sempre. Então, se eu estou falando que não tinha aquela irregularidade que foi apontada num exercício de poder de polícia, ou de que aquela certidão que foi elaborada está errada, eu tenho que provar que ela está errada. Essa é uma posição, a inversão do ônus da prova. O que o Celso Antônio faz é adotar uma posição mais ou menos, que é uma posição que preserva a veracidade, presunção de veracidade, mas que também protege o particular contra a administração. Então o que ele fala é o seguinte: o particular tem o ônus de impugnar. Ele tem lá a dizer, é inverídico. Não é verdade isso que está afirmado. E quando ele faz isso, a presunção cai e passa a ser da obrigação da administração provar o que ela falou. Então eu tenho uma certidão de antecedentes criminais. Se eu chego lá e falo que a certidão está errada, não sou eu mais que tenho que provar que a certidão está errada. É a administração que tem que, a partir daí, passa a ter que provar que ela está certa. Na fiscalização, se o cara vem e fala, olha, seu negócio está errado, eu falo, não está. A sua fiscalização está errada, o seu poder de polícia está errado. É a administração que tem que provar, por qualquer prova que seja, válida, foto, testemunho, qualquer coisa que seja, desde que seja válido, lícito, que aquela afirmação dela, aquele ato administrativo é verídico. Vocês entenderam a diferença? Entendeu por que é mais favorável para o particular do que a inversão do ônus da prova? Porque o particular, na inversão do ônus da prova, tem o dever de impugnar, tem o ônus de impugnar, de dizer que está errado e de provar que está errado. E na outra posição ele tem só o ônus de impugnar, de dizer que está errado, mas não necessariamente o ônus de provar que está errado. Isso aí passa a ser da administração. Qual que é o caso aqui, um caso desse tipo? Comprovação de fato negativo, lançamento tributário. Compete à administração comprovar que notificou o particular. RESP, então, e esse processo punitivo aqui do MS, do TRF1 aí, que é de exemplo dessa adoção dessa teoria. O que é isso aqui? A administração, em alguns prazos de tributários, contam na notificação do particular. E a notificação particular, se fosse uma previsão do ônus, se fosse dessa moda, inversão do ônus da prova, a administração falava, não, eu notifiquei. E você teria que comprovar que não foi notificado. Desse jeito, não. Desse jeito você fala, é uma prova impossível, é uma prova do fato negativo. Desse jeito, não. Nessa inversão do ônus de agir, você fala, não fui notificado. E quem tem que provar
mediante AR, qualquer coisa, que você foi, a assinatura que você foi notificado, é a administração. Então esses são os dois exemplos aqui no processo punitivo e na comprovação de fato negativo, em que é adotada essa inversão do ônus de agir. Mas em geral, é adotada a posição da inversão do ônus da prova. Na prova da defensoria, como a gente está sempre do lado do particular e nunca pelo lado da administração, a gente tende a adotar a posição da inversão do ônus de agir. Tudo. Imperatividade ou poder extroverso ou coercibilidade. Os atos administrativos são impostos aos particulares, independente de sua concordância, criando-lhe as obrigações unilateralmente. Atuação e multa de trânsito que impede a concordância, que depende da concordância do administrado, desapropriação. Para comparação, nenhum particular pode criar ônus a outro sem anuência deste. Então o que acontece? A administração pode criar uma obrigação para você, sem pedir permissão. Se ela te autua e multa numa infração de trânsito, você vai ter que pagar a multa. Se não pagar a multa, não licencia o carro. E se pegar o carro sem licenciamento, vai ter o carro apreendido. Então é um negócio sério, uma restrição importante da liberdade. E a administração pode fazer isso unilateralmente. É claro que você tem direito de recorrer e pode eventualmente recorrer daquilo. Mas a administração não precisa pedir permissão para aquilo. A desapropriação é exemplo máximo disso. A gente vive numa ordem capitalista, de modo de produção capitalista. No modo de produção capitalista, a propriedade privada é essencial. Mas mesmo no modo de produção capitalista, mesmo quando a propriedade privada é garantida pela Constituição e é essencial para o funcionamento do capitalismo como tal, é possível a desapropriação. É possível a administração dizer, e chegar na sua casa e falar, olha, vou precisar da sua casa. Ah, mas é minha casa, eu comprei e tal. Sinto muito, a gente vai discutir preço, mas que você vai sair da sua casa, você vai. E você vai sair. Porque é um poder de administração. Você vai ter que sair. Se você não sair, a polícia vai tirar você de lá. Ela tem que pagar justa e prévia indenização. Está na lei, está regulamentado e tudo mais. Mas a partir do momento que pagou justa e prévia indenização, a polícia vai tirar você de lá. E não adianta você querer ou não querer. Vai sair. Para comparar, nenhum particular pode criar ônus a outro sem expressa anuência desse. Como é que um particular cria um ônus para outra pessoa? Como é que você pode criar uma obrigação para terceiro? Contrato. Então você não pode impor um contrato para alguém. Você tem que assinar um contrato. Assinar um contrato significa anuir com um contrato. Então, quando um particular quer impor uma obrigação para outro, ou restrição de direito, ou um ônus, o que é um ônus, senhores candidatos? Não. Se fosse obrigação, chamar obrigação, não chamar ônus. Também não é condição. Se fosse condição, não chamar condição, chamar ônus. Dá possibilidade de fazer alguma coisa. Exatamente. Vai por aí. O ônus é... Você tem uma situação em que você tem o direito de fazer alguma coisa, e se você não fizer, vai ter uma consequência negativa. Você não é obrigado a fazer aquilo, mas do não fazimento vem uma... Você mesmo. Prejudica você mesmo. O processo é um exemplo. Caralho. Calma aí. Deu certo, voltou. O ônus, então, é aquilo que você não é obrigado a fazer, mas se você não fizer, por isso que não é uma obrigação, você não é obrigado a fazer, mas se você não fizer, pode advir uma consequência negativa. Exemplo clássico: contestação, defesa. Ninguém é obrigado a se defender. Defender é um direito. Mas se você não se defender, vai se virar revelia. Ou vão ser presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Então, da não defesa, advém uma consequência negativa, que pode ser negativa, né? Porque às vezes você tanto faz, mas é negativa em princípio, que é presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor. E se você se defender, é um exercício de um direito, não uma obrigação. Ninguém tem obrigação de se defender. Não tem direito de se defender. Então, por isso que não é uma obrigação. Porque o ônus não pode, se for obrigação, é obrigação. O ônus eu tenho o direito de fazer alguma coisa, mas se eu não exercê-lo, do não exercício pode vir uma consequência negativa.
O ônus da prova é, eu tenho que provar, e se eu não provar, eu não vou conseguir o meu direito. Então, o ônus, como regra, é isso. O ônus em geral é isso. É importante destacar que a imperatividade está umbilicalmente ligada à finalidade principal da administração, a fim de garantir o interesse público. Há alguns atos administrativos que não são notados de imperatividade, como os enunciativos, certidões, atestados, laudos e atos negociais, que conferem direitos administrados, como licenças, permissões e alvarás, pois o interessado concorda. Então, alguns atos não têm imperatividade. Por quê? Porque não importam ou não impõem uma obrigação para alguém. Uma certidão. Não põe obrigação nenhuma, não restringe direito de ninguém, ela só certifica uma situação dada. E um ato negocial é negocial, as pessoas concordam, então não tem imperatividade. Oh, meu filho, o que está acontecendo aqui? Não, aqui está reclamando do Google Mais aqui. Autoexecutoriedade. Essa é outra característica ou elemento do ato administrativo. Eu vou falar sobre esse slide, depois a gente vai fazer um intervalinho, beleza? Já vai dar 9 horas. A administração pode executar seus próprios atos usando os meios coercitivos próprios, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Exemplo, apreensão de mercadoria imprópria, embargo de obra irregular, interdição de cabra poluidora. Alguns autores desdobram esse atributo em 2. Então, primeira coisa, o que é uma autoexecutoriedade? Eu posso executar meus atos. Por que isso é um poder interessante? Porque você pode falar, olha, eu estou desapropriando e eu vou lá tirar a pessoa de lá. Eu estou fazendo uma fiscalização, estou vendo que aquela mercadoria é irregular e vou apreender a mercadoria. Eu não preciso da polícia, não preciso do Poder Judiciário, não preciso nada disso. Eu vou lá e faço. Isso é importante porque permite que as coisas circulem, as coisas fluam, que a burocracia seja menos burocrática, porque você pode executar os seus próprios atos. Então, os autores desdobram esse tributo em 2. A exigibilidade representada de forma de coerção indireta, a administração determina que faça ou deixe de fazer algo por meios indiretos. Se persistir a violação, haverá consequência negativa ao particular, sem intervenção judicial, aplicando punições previstas em lei. Então, o exemplo clássico aqui é multa de trânsito. Eu falo, você tem que respeitar o semáforo. Se você não respeitar o semáforo, vai ter uma multa. Então, a minha autoexecutoriedade é a aplicação da multa. Eu estou executando a minha ordem de respeitar o semáforo, ou minha ordem de parar no local proibido, porque semáforo ainda tem previsão legal. Eu estou usando o semáforo, executando uma executoriedade exigindo um comportamento. Eu vou exigindo um comportamento de maneira indireta. Eu estou determinando, se não for cumprido, é multa. Notificação para limpeza de terrenos sob pena de multa. Ou tem a questão sobre subutilização da propriedade urbana, que pode permitir o IPTU progressivo, eventualmente a desapropriação. A multa do poder de polícia é exigível, mas não auto-executável. Assim, a cobrança de multa se dá por meio de poder judiciário. Ressalta-se que essa dívida é fiscal, mas não tributária. Então, por que aqui você não pode auto-executar? Porque a cobrança de multa é pelo poder judiciário. Então, eu posso aplicar a multa, mas eu não posso cobrar diretamente a multa. Eu cobro, crio a CDA, vira uma certidão de dívida ativa e ela vai para um processo de execução. Aqui em São Paulo o Brasil resolveu de um jeito muito mais simples. Agora protesta. Porque a execução é muito cara, então não executa nada, dívidas que sejam baixas. Multa de trânsito geralmente é uma dívida baixa. Dívida para valer a pena a execução tem que ser mais de 60 mil reais. Acho que a Fazenda Nacional só executa dívida tributária de mais de 60 mil reais. Então, multa de trânsito, que às vezes a mais alta é R$ 1.000, R$ 1.500, não é executada. A Fazenda não vai entrar com uma ação de execução de multa de trânsito. Mas tem o licenciamento, que você tem que pagar para licenciar o carro, e agora protesta. Então faz o protesto. E aí, principalmente tributo, né? Em tributário tinha mais coisa. Tributo, era protestava, a empresa ficava dar um pulo dessa altura, ia correndo no judiciário para levantar o protesto, e o judiciário falava, olha, tem previsão legal, o STJ concorda, tem protesto, pode protestar, e aí o cara tem que pagar a dívida tributária. É muito mais efetivo o modo de cobrança do que a execução fiscal. E é por isso que todo mundo reclama também disso, porque é de fato efetivo. No planejamento tributário, quando um advogado tributarista faz o planejamento tributário, ele leva em conta também o chamado custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o que eu estou deixando de fazer com aquela escolha. Toda escolha é uma renúncia, né? Sempre que eu escolho uma coisa, eu estou abrindo mão de outra.
Então, o que eu estou deixando de ganhar com aquela escolha? Então, se eu não pagar o tributo, mas investir o dinheiro e não sei o que, quanto eu vou estar ganhando, e quanto vai ser a minha multa, e quanto vai ser o meu juros do tributo. Se vale a pena ou não vale, quanto tempo eu levar para pagar? Esse cálculo que as pessoas fazem. Ninguém é necessariamente bonzinho, é que ninguém paga imposto porque é bonzinho. Então as pessoas, principalmente empresário, que tem mais dinheiro para contratar gente para fazer esse tipo de conta, faz esse tipo de raciocínio. O que vale a pena eu pagar? Vale a pena eu pagar ou não pagar? E ele leva em conta, nesse raciocínio, a demora na execução fiscal. Quando o Estado passa, em um mês a protestar, e isso atrapalha o negócio da empresa, ela não contou com aquilo. E ela tem que realizar um prejuízo que ela não tinha contado. Então muita empresa quebrou nessa história. Tem empresa que quebrou por causa disso. Começou a protestar tudo e não tinha mais dinheiro no mercado e acabou quebrando. Outra coisa importante. Por que a dívida é fiscal, mas não é tributária? Senhores candidatos. Ele fala que o jogador não foi tributo. Sim. Por que não foi um tributo? No caso da multa de trânsito, se der um ato, decorrer de um ato administrativo. Não é prova disso, ele tem que estar falando. Não, pode falar, tá chegando. Não tá errado, mas ainda não chegou onde eu queria. O que é um tributo? O Código de Tributário Nacional define o que é um tributo, né? Ele fala que o tributo é uma dívida acho que é uma dívida de valor, não lembro exatamente a definição, mas ele fala necessariamente que não é decorrente de penalidade. Então, quando ele define tributo, ele fala que não pode ser decorrente de penalidade. Então, multa não é tributo. Mas é fiscal. Por quê? Porque é contra a administração, tem caráter fiscal e pode ser cobrado por legislações fiscais. Então, por isso que ela é fiscal, mas não é tributo. O que você está falando está certo. Não tem fato gerador. Por quê? Para ter fato gerador, multa não pode ser fato gerador. Então, foi isso que eu falei. Estava no caminho certo. Só faltava completar a explicação. Executoriedade. Então eles definem, né, a auto-executoriedade. A gente estava dividindo duas características, em exigibilidade e executoriedade. A exigibilidade é aquela que você pode exigir um pagamento, mas você não pode executar diretamente. É a multa de trânsito, a multa que eu preciso da lição de execução fiscal para executar. E a executoriedade representa a forma de coação direta. A administração executa a sua própria decisão, desde que autorizada por lei ou por situação de urgência. Então, guinchar veículo estacionado no local proibido. A administração pode ir lá tirar o carro, não precisa pedir para ninguém. Diferencia-se da exigibilidade, pois aqui a administração desconstitui materialmente a situação da ilegalidade, ao passo que na outra não. Qual que é a diferença aqui então? Eu vou lá e desfaço a situação de legalidade. Na outra não. Na outra eu falo, você não pode fazer, se não fizer você vai ser multado. E essa multa não necessariamente impede alguém de fazer alguma coisa. Para o manuseio da executoriedade deve haver previsão legal, caso contrário necessitará de autorização judicial. Se não houver lei, mesmo assim a administração pode atuar em caso de urgência, a atuação administrativa é necessária para tutelar o interesse público maior, sob pena de lesão a coisas e bens. Nesse caso, pode-se inclusive utilizar a força policial, exemplo, risco de desabamento. Então, áreas de risco ambiental, risco de desabamento, risco de explosão, se a pessoa não quer sair da casa dela, a administração tem o dever de ir lá arrancá-la de lá. Porque está criando um risco que não é cabido. Assim, não faz sentido ela... Então, ela não teria previsão legal para tirar uma pessoa, arrancar alguém da sua casa. Para arrancar alguém da sua casa, tem que seguir a regra da desapropriação. Mas naquele caso específico, como existe um risco de desabamento, ou risco de morte, ou alguma coisa nesse sentido, a administração vai lá e executa seu ato. Certo? Vamos fazer um intervalinho, gente? 9 horas.